Gabi, eu vi que chegou uma pergunta aqui de um ouvinte nossa sobre hábitos, né? Exato, porque estamos falando sobre hábitos, né? E quando a gente fala sobre hábitos, eu não sei, Thais, se você acompanha o nosso conteúdo todo, mas a gente traz sempre a saúde como tema principal. Sendo a saúde o tema principal, ela vem cercada por, porque a gente fala de saúde, a gente quer falar o quê? Quer falar de prevenção, a gente quer falar de que as pessoas não adoeçam, que as pessoas tenham mais consciência de si próprias. E como fazer tudo isso? A gente foca em 3 pilares principais, que todos eles têm tudo a ver com hábitos, né? Que é parar e pensar sobre a alimentação, sobre os exercícios físicos e o sono, porque dormir é fundamental também. Então, a base da nossa conversa é sempre girando em torno disso, porque é o tipo de assunto que, por mais que as pessoas já saibam, a gente continua falando, porque a educação nunca é demais e as pessoas vão assimilando melhor. E aí chegou uma pergunta que eu quero falar aqui, porque ela deve ser a pergunta de muitos, né? Muitas pessoas devem também sentir isso, e aí eu gostaria de compartilhar que essa ouvinte mandou nas nossas redes sociais, que é a seguinte: o que acontece comigo é que eu fico arrumando, é uma ouvinte dizendo, o que acontece comigo é que eu fico arrumando o que fazer para não sobrar tempo para eu fazer a minha atividade física em casa. Tenho o hábito de ir à academia 2 vezes na semana, e essa eu cumpro, porque a atividade na academia eu consigo realizar. Mas os demais dias que eu sei que são importantes, que eu tenho que fazer em casa, eu não consigo realizar. E é engraçado que ela diz, eu mesma me boicoto, como sabendo que tem que fazer, mas ela diz que não consegue. Ela vai colocando afazeres, e quando ela vai falar, agora não dá mais tempo. Então, eu acredito que muita gente passa por isso, é uma questão mental, tá? Mas como a mente é que dita todo o nosso comportamento, eu gostaria que o Dr. Ronald fizesse uma colocação com relação a essa pergunta. Nós tivemos há pouco tempo aqui a presença da nossa consultora de psicologia, a Damiriane Couto, do psicóloga.damiriane, que é outro perfil aqui no Instagram que a gente segue e recomenda que siga, e que fala muito sobre exatamente essa unidade de ação chamada hábito. A Damiriane falou aqui, Thaisa, na época, não sei se você viu, mas que 60% a 70% do que nós fazemos durante o dia são hábitos. O que quer dizer isso? São coisas que nós fazemos automaticamente, que nós fazemos sem nem sequer pensar nem julgar. Desde pequenas coisas até calçar os sapatos, tomar o banho, escovar os dentes. A gente não para ficar planejando e raciocinando. São coisas que surgem naturalmente. E tem que ser assim, porque são coisas pequenas, né? Imagine essa tendência de agir no automático quando o assunto é saúde, quando o assunto é preservação do meio ambiente. E muito do que nós fazemos de errado ou do que nós deixamos de fazer vem daí. Então, para responder, Gabi, a pergunta dessa nossa querida ouvinte, eu tenho que fazer o mesmo comentário que eu fiz, dizendo que nós não somos contra as academias, do mesmo modo que nós não somos contra o comércio, nós não somos contra a indústria. A mensagem do Saúde e Verdade é sobre conscientização e ação consciente em consequência disso. É óbvio que a academia, os estúdios fitness, os estúdios de pilates, os estúdios que são os espaços feitos para se praticar exercício são sensacionais. E o que acontece é que algumas pessoas não conseguem ir ou não conseguem ir com a frequência que deveriam. Até porque o Saúde e Verdade, com base na Organização Mundial de Saúde, não é da nossa cabeça, né? Nós recomendamos todos os dias. Atividade física não é segunda, quarta, sexta, não é terça, quinta e sábado, não. É todos os dias, 30 minutos por dia. Isso está recomendado cientificamente. Agora, como que a pessoa consegue ir à academia todos os dias? É praticamente impossível. Então, para que você não deixe de se exercitar, nós defendemos ou trazemos a sugestão de que o seu ambiente de casa, ele pode sim ser um ambiente para que você cuide do seu corpo fisicamente, praticando um treino regular e programado. O que acontece é que, com certeza, Gabi, essa ouvinte... Ela diz que quer, que ela tenha consciência, mas que ela percebeu que ela se auto-boicota. Ela vai botando coisas, não, deixa eu resolver isso primeiro, deixa eu resolver isso, e quando ela vai ver, fala, ai, que pena, não deu tempo. Mas isso acontece, não é por mal, não é que ela é preguiçosa, ou não é porque ela é incompetente, não. Isso acontece porque o ambiente da casa dela ainda não significa para ela exercícios físicos. Isso é óbvio. Você
olhar para a sua sala. E a gente defende e pratica um treino em nossa sala. Quem segue a gente aqui nas redes sociais sabe disso. A nossa sala virou o nosso local mais frequente de prática de exercício físico na pandemia. Você olhar para a sua sala e ver o sofá, é óbvio que o sofá é uma deixa, é um estímulo muito mais para que você sente nele do que você empurre e faça um abdominal ou faça um polichinelo. Então, o que essa ouvinte precisa fazer, como todos nós precisamos, é ressignificar as deixas que nos levam ao hábito. Com certeza, chegar na academia para ela é um sinal claro. Agora é hora de treinar. Talvez entrar na sala dela e ver o sofá não signifique para ela ainda, agora é hora de treinar. Ou ir para o quintal e ver as plantinhas, preciso molhar as plantas, preciso olhar não sei o que, também pode não ser um sinal ainda. Pois é. E qual seria o primeiro passo para ela conseguir tentar mudar isso na mente? Mudar a relação entre o estímulo e o ato que ela quer incorporar a partir de agora. Isso. Nós dizemos isso dentro do nosso Escola de Hábitos em Saúde, que é o seguinte: você precisa fazer o que chamamos de compromisso escrito de implementação. Olha que nome bonito, né? Escrever Chama compromisso escrito de implementação. Nada mais é que pegar uma agendinha, pegar um caderno e anotar. Eu vou fazer o meu exercício físico no dia tal, hora tal. Então, você ao escrever aquilo, no dia que você está em casa, que você já entendeu que tem que fazer o exercício, aumenta muito a chance de você olhar para o papel e lembrar que às 9 horas da manhã da segunda-feira, naquele dia que você não ia na academia, ou não pôde ir porque o trânsito, ou porque alguma coisa aconteceu, mas você pode sim executar o seu treino físico essencial, mesmo estando na sua varanda, na sua sala, ou no seu quintal. Mas se não escrever, se não transformar isso em um documento pessoal, a chance de o quintal lembrar de cuidar do jardim, a chance do sofá lembrar de assistir televisão, do mesmo jeito que olhar a geladeira ali, piscando o olho, pode significar comer um biscoitinho, um bolinho, um docinho. Isso, se você não determina isso claramente, se você não inverte essa relação estímulo-ação, você não consegue mudar o hábito. Você está querendo dizer, então, que só eu planejar mentalmente, vou fazer atividade todos os dias em casa, às 2 horas da tarde, vamos supor que é um horário bom para mim. O fato de eu pensar isso e o fato de eu sentar numa agenda minha e eu escrever na agenda todos os dias, de segunda a, não sei, pulando os dias da academia, que eu já vou, que a sua ouvinte citou, eu vou me exercitar a tal hora, eu vou pegar o meu lixo, né? O meu lixo sólido, todo o meu resíduo sólido e vou separar. O fato de eu escrever, eu me comprometo mais com a ação? Exatamente. Quem nunca ouviu um ditado que fala que você é senhor do que cala e escravo do que fala? E o que escreve? Mais ainda. Então, se você, mais do que falar que vai fazer uma coisa, se você escreve isso para você, aumenta muito a chance de você executar mais aquilo. Dicas, Dr. Ronald. Já escrevi agora, para aumentar ainda mais a chance da ouvinte poder fazer. Essa ouvinte, ela pode e deve selecionar um horário do dia que tem mais chance dela conseguir efetivamente executar aquele ato. Então ela vai escrever 9 da manhã, 10 da manhã ou 11, mas se esse horário é o horário que os filhos estão em casa ou que os netinhos ou netinhas estão ali, não é uma boa hora ela selecionar aquele horário do dia. Então ela precisa pensar qual momento daquela nova atitude é o mais provável dela efetivamente acontecer, e isso que ela vai colocar no papel para executar. E outra dica é você ancorar com algum hábito que você já tem. Essa técnica nós também ensinamos lá na mentoria Saúde e Verdade. Então digamos que você cuida do jardim, para dar aqui um exemplo, e quer começar a fazer exercício físico diário. Você pode estabelecer que cuidar do jardim te dá prazer. Então você pode estabelecer que você só vai cuidar do jardim quando você finalizar o seu treino, a sua atividade física programada. Isso chama-se ancorar um hábito que você quer começar com algum que você já tem. E já é prazeroso aquele que você já tem.
faz essa associação, então, com outro hábito, é isso? Isso chama-se técnica de ancoragem de hábitos. Isso pode ser usado para a saúde, para algum hábito de sustentabilidade, de você separar o lixo, enfim. É você fazer alguma coisa que você já entendeu que é importante fazer, mas que você não faz ainda e que dá um certo trabalho, né? Assim, começar um novo hábito sempre é trabalhoso, mas já tem alguma coisa que você faz no seu dia e você fala assim, eu só vou fazer aquilo que eu gosto de fazer depois que eu fizer aquilo que eu já entendi que preciso fazer. E se eu me cercar ainda mais, ainda colocar um bilhete na geladeira, na porta da geladeira? Tá valendo. Tá chegando. Ainda botar o despertador no telefone. Pode também? Despertador no telefone, Gabi. Se eu comprometi que era 2 horas, 10 para as 2 ele toca. Hora de malhar. Despertador no telefone é sensacional, menos para a hora de acordar, viu? Que tá. Não usem o despertador do telefone, viu, Elton? Tá ouvindo? Para te dar o hábito de acordar na hora que você quer. Porque para você usar o telefone como despertador, você tem que ter ido dormir perto dele. E, gente, durmam longe do telefone celular. Esta é a principal causa de insônia, de mal dormidos atualmente. Então, o celular é uma coisa muito boa para várias funções, para lembrar atividades diversas, menos para acordar. E se eu deixar ele bem longe? Ainda me obriga a ter que levantar para ele. Eu boto ele alto para ele tocar longe? Você vai acordar alguém mais na casa se isso acontecer, mas enfim, pode ser. Isso vai ser um problema. Pode ser sim. Mas hábito é a célula, é o tijolo da construção de uma boa saúde, assim como de uma boa atitude em relação ao nosso meio ambiente. E eles são tão fortes que às vezes a gente se vê brigando com eles, né? Pois é. Esses dias, sabe o que foi interessante? Que a gente estava conversando sobre isso, a luz em casa acabou. E automaticamente o ser humano, a luz acaba, você vai sair correndo pela casa para procurar uma vela, né? E aí você entra na cozinha para procurar vela, o que a sua mão automaticamente faz, gente? Bate a mão no interruptor. Gente, mas tá sem luz. Mas veja como é um hábito. Se você está entrando num ambiente escuro, você já automaticamente, pum. Aí você fala, ai, como eu sou louca, tem que estar sem luz. Aí continua procurando. Aí alguém chama no quarto. Aí você fala, peraí que eu tô procurando a vela. Acha a vela e vai, tenta ir até lá. Quando entra no outro cômodo, o que você faz? De novo, pum, luz. Veja como é a força do automático da mente da gente. Então, trabalhar contra isso não é fácil. Pois é. Mas aí, é Gabi, possível. Deixa eu só analisar rapidinho essa sua história. Você também gosta de história, tá vendo? Você fala que sou eu, mas você é a convivência, contou né? uma história boa aí. É porque o nosso ato, nossa atitude habitual, ela vem de um estímulo, de uma deixa, de um desejo, uma necessidade, né, de um desejo, uma ação e depois a recompensa. Quando a Gabi contou que ela entrou na cozinha que estava com pouca luz, o estímulo foi a escuridão. Ela viu que ela estava sem poder ver bem ali aquele ambiente. O desejo foi enxergar. A necessidade é que tenha iluminação e aí ela vai agir procurando o interruptor. Então, todo hábito ele tem uma deixa, ele tem um desejo, ele tem uma ação e uma recompensa. No caso aqui, repetindo, você viu o lugar escuro, então a deixa foi a escuridão, a sua necessidade era enxergar, o seu ato foi procurar o interruptor e se tivesse encontrado a luz funcionando, ao iluminar, você teria a recompensa de enxergar. Isso acontece com todos os nossos hábitos, eles têm essa estrutura. Acontece que, se você se comporta em relação a alimento, por exemplo, de maneira habitual, sem pensar exatamente a sua necessidade, se você está com fome, você pode, por exemplo, comer mais do que deve. Às vezes, chegar na casa de um amigo é a deixa para você comer uma torta, por exemplo. Encontrar uma pessoa querida é a deixa para você comer um bolo ou algo que você não precisava. E muito desses maus hábitos em saúde acabam minando e trazendo doenças. E por isso que entender a estrutura do nosso hábito é fundamental para uma nova consciência e um comportamento diferente. Um comportamento mais adequado. E a base disso tudo é o que, gente? É o conhecimento, é entender, é saber, é conhecer. E fonte disso é o Saúde e Verdade para ajudar vocês cada vez mais no seu dia a dia saudável, sempre.